mais um Singularidade, episódio 25. É isso mesmo, Thiagão? 25? É isso aí mesmo. Eu sou o Guilherme Barros. Com certeza é isso aí. Estou aqui hoje com Renan Builds. E aí, galera, tô meio sem voz. Mas tá tudo beleza. Mentira, ele está tentando me seduzir. É isso que eu tô... Você está sussurrando, Renan? É isso? sussurrando ao meu ouvido. Thiago Rafael. Olá, tô aqui sendo seduzido. Débora Venâncio, estreando aqui no podcast. Oiê, boa noite. Mentira. É verdade. Tá sempre aí, né? Nos Mas nunca gravou. Gravando é a primeira vez. Gabriele Magalhães. Oi, eu disse que não ia voltar, mas voltei. Voltou pra tretas, né? Vim causar discórdia. Muito bom. E Hércules Martelli, som ali. Gravando. Ele fez aquele famoso símbolo do Ronaldinho Gaúcho. Hang loose. Double hang loose lá. MC Bin Laden a prova. Isso aí. E hoje vamos falar sobre racismo e altas tretas. Antes de dar os recadinhos. Só queria dizer que esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2018, que tem um objetivo bem simples: aumentar a participação das mulheres na podosfera. Você pode conferir todos os episódios participantes da campanha, que vão ao ar esse mês. E mais informações você encontra no site podcastadelas.com.br. Você pode curtir nossa página no facebook.com/singularidadepodcast. Pode enviar seu feedback pra gente no singularidadepodcast@gmail.com e também conferir todos os outros episódios no soundcloud.com/singularidadepodcast. Vamos para a pauta. Então, Thiagão, eu acho que seria legal começar pontuando o que é o racismo, né? Eu vou dar uma explicação leve e daí você complementa com a leitura. Racismo é uma ideologia de que alguma raça é inferior à outra e, de alguma maneira, ela presta subsídios à outra. A gente vai falar sobre muito disso no podcast agora, né? Mas temos grandes exemplos aí. A gente vai falar dos exemplos também que a galera não está muito acostumada, porque quando a gente fala sobre racismo, a galera do Facebook aí acha que tá só falando só de negro, né? E não tem nada a ver com... Não é só isso, né? É bem mais além. Então, conceitualmente falando, racismo é o quê? É uma raça superior à outra, né? Basicamente isso. Segundo o Google, né? O Google? Uhum. O que é racismo? É um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças e entre as etnias. Então, eu separei aqui vários tipos de discriminação. Eu vou citando aqui, aí vocês podem comentar, tá? A primeira é por raça, que a gente acabou de falar aqui. O etnocentrismo é a análise do mundo de acordo com os parâmetros da nossa própria cultura. Essa diferenciação cultural gerou condutas preconceituosas e desqualificadoras em relação a pessoas de nosso ou de outro país ou região, inclusive pessoas com outra cor de pele ou características físicas próprias da nossa ou de outra região são excluídas e maltratadas por pessoas que acreditam poder agir assim só por serem diferentes daquelas. Durante muitos anos, esse tipo de discriminação foi muito marcante na civilização, gerando desprezo, preconceito e exclusão. Vou dar um exemplo da descoberta do Brasil, por exemplo. Descoberta da América, né? Melhor. Já começou errado. Exatamente. Quando os europeus chegaram na costa da América e começaram a assassinar os índios, né? Teriam feito o mesmo se eles tivessem encontrado os outros europeus, por exemplo? Ou alguém da mesma cor de pele ou com a mesma língua? Não. Por quê? Eram de cor diferente, falavam de maneira diferente, culturalmente completamente diferente, usavam roupas diferentes. Então, tipo, não se fala isso, né? Quando você vai falar de racismo, não é isso que vem na mente, primeiramente. Mas é muito fácil olhar para a história e ver que aquilo também foi. Daí você pega na Europa medieval, por exemplo, quando eles escravizavam o próprio povo, né? Porque, tipo, os escandinavos, eles tinham os escravos escandinavos, os europeus tinham escravos europeus, né? Vai ter sempre aquele coxinha, você não só vai falar, não, mas os negros, eles escravizavam sua própria espécie, mas sim, igual os brancos também escravizavam, né? Mas a pergunta é, o reflexo da escravização branca na época medieval,
E a escravatização dos negros, na época do descobrimento das Américas, qual que deixou sequela? Sabe, é simples. Isso tipo, adiantando um pouco, isso é pra calar a boca de qualquer um que fala, mas existe o racismo reverso. Nossa, cara, Mano, discutindo isso antes de chegar aqui. Que a gente vai falar mais sobre o racismo reverso também, pra deixar bem claro. Vamos chegar lá. Então, mas o que não falta, eu acho que a nossa história é repleta, né, disso, desse racismo, de uma raça sobrepondo a outra. Mas o nosso foco é a nossa realidade, né? Brasil, América do Sul aqui, que a gente vai falar sobre isso, vai ser pesado. Talvez seja que esteja mais presente na nossa sociedade. Sim. Talvez, né? Tá presente na língua, né? Uhum. Tá presente na língua. Cara, e uma Inclusive. coisa que você disse, que nem se eles tivessem chegado aqui e encontrado pessoas mais parecidas com eles, digamos assim. Não, realmente eu acredito que não teria acontecido tudo o que aconteceu. Mas uma coisa que eu vejo, que eu penso do ser humano no geral, é muito mais fácil você aniquilar uma coisa que você não concorda do que você tentar entender. Então, é muito complicado essa questão da discriminação e por isso. Ninguém quer tentar entender o outro ou considerar a possibilidade da pessoa ser tão capaz quanto você. É tenso. E essa diferença é tão poderosa, tão forte, porque até mesmo quando os padres jesuítas vieram, né? E toda aquela carnificina com os índios, né, por exemplo, a ideia era, será que são gente? Será que são alma? Então eles discutiam para ver se podiam fazer aquilo de verdade, porque, tipo, será que é gente? Tipo, é tão pesado, tão profundo isso, a diferença racial, que, tipo, é maior que crença, né? Porque naquela época, tipo, a igreja era completamente muito forte, muito mais influente como é hoje. Sim. Com certeza. E mesmo assim não tinha essa concepção, tipo, de igualdade. Não é, cara, é pesado demais. Mas, tipo, não tinha essa consciência ou eles fechavam o olho para aquilo? Eu acho que não tinha consciência. Nem né? na filosofia, nada disso? Não, na filosofia, tipo, há filósofos que vão, tipo, dar algum certo respaldo para esse tipo de comportamento, muitos poucos, né? Mas a filosofia trabalha muito o ser, né? E aquela frase mais famosa e muito simples de ser entendida, né? Tipo, o que você faz? O que te coloca no patamar do ser humano consciente? O pensar. Quem pensa? Eu. Então, eu existo, tal. Eles sequer cogitavam a hipótese dos índios, tipo, se comunicar, tipo, ter uma sociedade que poderia crescer e ser forte. Tipo, isso tá errado, tipo, não importa. Nem tentaram enxergar. Tipo, Sim. na Europa, o que eles faziam? Eles lavavam a terra, Uhum. né? Arrumavam dinheiro, pagavam suas contas, comiam, tal. Chega no Brasil, os índios não fazem nada disso. Tô com fome, vou pescar e como. Tô deitado, tô descansando. Tipo, não tenho trabalho, eu tenho a caça. Tipo, na minha opinião, é uma vida muito feliz, né? Porque a gente Eu tá ia acostumado... comentar isso agora. Eu preferia que tivesse continuado com os índios. A gente tá muito Tudo acostumado a pagar conta, a guardar dinheiro, sabe? Que a gente vive infeliz, né? Os A índios não nossa têm isso. vida gira em torno de pagar boleto. Eles falam, tá errado, não é assim. Não é assim, eles nem devem ser gente, nem alma deve ter. Pode matar, sabe? Eu fiz um seminário no terceiro ano de faculdade e eu falei dos índios tupis e guaranis no Brasil, né? Que eu não sabia, eu achei muito legal, foi muito rico. Eles tinham uma sociedade quase socialista. Pensa numa coisa bonita. Tipo, você não tinha sua oca, né? Você construiu uma oca. Você podia chegar lá na sua oca e tinha alguém dormindo. Sabe? Beleza, eu durmo na outra oca, sabe? Nossa! Tipo, eu fiz vasos. Todo mundo podia usar meu vaso. Você fez comida, eu posso comer sua comida, sabe? E as crianças eram ensinadas como se caçar. Tipo, já tinha essa ideia, não entrando em critério tipo de o dever da mulher ou o dever do homem, não. Mas na tribo, tipo, as mulheres cuidavam das crianças e faziam os trabalhos à mão. Os homens caçavam. Tinha essa sabe? certa organização. Certa organização. E o Legal. respeito muito mútuo, né? Fazendo outro crossover com os Maori também. Porque quem conhece os Maori da Nova Zelândia, né? Eles se tatuam pra se mostrar o valor entre eles, né? Que tem os famosos guerreiros Maori e tal, que não existe mulheres guerreiras Maori. Mas a maior tatuagem, tipo, mais de valor para o Maori é tatuar o rosto.
Quanto mais um maori tem o rosto tatuado, mais respeito ele tem. E a mulher, e quando ele tem a tatuagem no rosto, tipo, ele é ativo na sociedade maori. A mulher, quando ela dá à luz, ela recebe a primeira tatuagem no rosto. Ou seja, tipo, olha a importância tipo, da mulher. Uma luta, né? Sim, né? E o que aconteceu? Os espanhóis foram lá e matou tudo. Por quê? Porque é também uma diferença dele. A gente quer tentar entender a sociedade ou dizimar todo mundo? Então, Dizimar todo mundo. Mais fácil. É mais fácil matar do que entender. Então. Não vamos entender até nada, hoje vendem não. cabeças de guerreiros maori, empalhadas, secas, né? É um souvenir pra... como é que se fala aquelas idiotas que ficam adquirindo várias coisas do mesmo... É, quase isso. Não é... Colecionador? Não. De colecionador tá legal. É tipo um cara que vai até os últimos tempos. Tipo, vou colecionar leão e vai e mata o leão. Esse maldito que eu tô falando, sabe? Não é um colecionador, é um filho da puta. Sabe? Tipo isso. O preconceito por orientação sexual. A identidade social é construída por processos biológicos, psicológicos e sociais, os quais, em virtude de uma série de variáveis, influem na vida das pessoas. Se uma pessoa sente atração por outra do mesmo sexo, para muitos isso é desonroso. Pode ser considerado um crime, pois gera intolerância, ódio, antipatia ou aversão à pessoa discriminada, limitando sua autonomia e seu poder de decisão. Pode começar, Gabi. Pode começar. Depois, eu vou pra acabar depois, pode começar. Nossa, cara, eu acho que é uma das coisas mais pesadas, assim. Todo tipo de discriminação mas eu entendo isso de uma forma tão triste, sabe? Porque se o cara gosta de outro cara, ou se a mina gosta de outra mina, ou se gosta da mina e do cara, o que isso tem a ver com a tua vida? É simplesmente... Eu descobri uma coisa hoje que, biologicamente falando... a mulher pode sentir atração tanto pelo corpo feminino quanto pelo masculino, e o homem é a mesma coisa. Se for parar pra analisar mesmo, é uma construção social. Porque biologicamente falando, a gente tem essa capacidade sim. Eu não sabia disso, não lembro exatamente a fonte, posso mandar depois. Mas eu li uma matéria hoje, científica, belezinha, que não, entendeu? Se isso não é doença, a pessoa não tá louca, ela não é sem vergonha, como algumas pessoas dizem, ela só gosta de se relacionar com pessoas iguais a ela, ou diferentes. E isso não tem nada a ver com a vida de ninguém. Até quando eu li algo sobre, eu tava pesquisando sobre, tipo, possíveis amores, assim, né? E isso na infância mesmo, eles fizeram meio que pesquisando na infância, porque os nossos primeiros amores são os nossos pais. Isso vem, né, sendo menino. E eles chegaram a isso, né? Na verdade, a relação afetiva, ela não é tanto física. É uma coisa emocional mesmo. E não se trata do sexo da pessoa. Então, gente, vamos ser legal com todo mundo aí. Né? Porque, na verdade, o que importa é o amor, né? Vamos deixar quem quiser se relacionar com quem ser feliz? Deveria ser. Mas aí, Tiagão, vem o pai de família, né? O cara, e fala que, meu filho tá vendo essas coisas na televisão, ele vai virar gay. Cara, se teu filho tá vendo um homem beijando outro homem e ele quer beijar outro homem, lamento. Não é a TV que tá influenciando. Então, esse pai de família, infelizmente, ele é um idiota. Né? É um boçal. Quando eu vejo todo esse preconceito, a discriminação de gênero, né? Pra mim é uma das provas da falha da sociedade. Sabe por quê? Porque hipoteticamente estamos em sociedade. Hipoteticamente, você sendo um cidadão e fazendo tudo exatamente, dançando conforme a música do governo, por exemplo, né? Você é um cidadão, você merece respeito, você paga suas contas e tal, né? Mas você não tem o direito de fazer as coisas que você quer, mesmo que essas coisas não sejam proibidas por lei. Não é proibido por lei ser gay. Não é proibido por lei você namorar alguém do mesmo sexo. Não é?
E mesmo com todas as suas coisas em dia, certinho, ótimo cidadão, tal, você é discriminado na rua e você é julgado. Ou seja, tá na pessoa, isso é cultural, isso é uma idiotice e é nojento, sabe? Eu não consigo falar desse assunto sem ficar nervoso, por exemplo. Eu também fico muito exaltada quando eu falo disso. Daí a gente tem essas crias, né, sei lá, do demônio com a mídia, que acha que porque o filho viu tá vendo Pablo Vittar, por exemplo, o moleque vai virar um travesti. Cara, então se o cara vê um jornal e vê um cara matando outro, ele vai virar assassino? É. Eu acho que esse pai vira, porque ele é um maldito, sabe? Você vai virar, é tipo isso. Torcendo, né? Tem um stand-up do Louis C.K. que ele fala... o pai de família fala, né? Como que eu vou explicar 2 homens se beijando pro meu filho, né? O problema é seu. Você que tem que educar seu filho e explicar que é uma coisa normal. Seja um pai que preste e para de falar merda. É simples. Assim. É do mesmo jeito que você explica pro seu filho um homem beijando uma mulher. É a mesma coisa, cara. Você vai falar, eles estão se beijando. Porque eu tô de boa. Se eu tiver numa lanchonete comendo um lanche e se tiver um casal... de gay beijando do meu lado e um casal de hétero beijando do meu lado, eu vou ficar igualmente constrangido, tipo... Sim, cara, eu acho que rola muito isso, que nem a galera fica falando de putaria na parada gay e tal. No carnaval ninguém fala nada, né? Tipo, vamos tomar vergonha na cara. Bom lembrado, eu vou falar uma coisa muito legal sobre isso. Tipo, no carnaval... Por que o carnaval faz tanto sucesso no Brasil? Por que o governo investe tanto dinheiro nisso? Porque é retorno, né? Aquele retorno de lá. Daí, tipo, vamos ao Brasil, o país das bundas grandes, né? Vamos ao Brasil, o país onde o sexo é fácil. A verdade é essa, eu sinto muito. Sim. Caipirinha. Isso aí mesmo. Aí já entra a coisa do racismo, a mulher ideal, mulata, com a bunda grande. Daí a gente tem a parada gay no estado do Rio de Janeiro, né? Daí, a prefeitura do Rio de Janeiro cogitou, tipo, cortar a parada gay. Não, por quê? Porque tem muito gasto. A prefeitura do Rio de Janeiro dava 300 mil reais para acontecer a parada gay, né? Só que daí o retorno desse dinheiro era muito grande para a economia. Porque se comprava-se muito mais nessa época da parada gay. 3 meses antes de acontecer a parada, gerava emprego no local. Tipo, era ótimo assim, né? Sim. Mas a parada gay... foi tipo escolhido para sofrer o boicote, né? E não o carnaval. Se o problema não é lucro, porque tá no papel que era uma coisa que seria bem-vinda, uma coisa que seria justa. Por que você acha que foi o alvo? Discriminação sexual simples, não tem outra conversa. É simples. E a gente vê isso, tá eleições de 2018, a gente vai começar a ver os debates daqui a pouco aí, né? Tô preocupada com isso, cara. Mas eu vou dar uma de mãe de Ná negra aqui agora, que sou eu, né? E com barba, sabe? Sabe o que vai acontecer com os candidatos que têm uma visão menos discriminatória, sabe? Menos preconceituosa e que vão falar sobre isso no debate que vai acontecer com eles? Vai perder voto. Entendeu? Assim como aconteceu, por exemplo, com a Luciana Genro na eleição passada. Entendeu? Assim como aconteceu com o Freixo nas eleições da Prefeitura do Rio de Janeiro. Independente de que partido são, sabe? Ou não importa. Se defender essas minorias, vai acontecer isso. Sabe o que eu penso? Onde ficamos nós, minorias, nesse rolê? A verdade é essa, tipo, a ideia que a gente tem, tipo, ou homossexual, ou negro, ou de profissão, tipo, gogoboy, prostituta, não importa, sabe? Tipo, tão nem aí mesmo, vai ser julgado e já era, é simples assim. O saudoso discurso daquele velho escroto e ridículo, qual é que é o nome dele? Parece um... Qual deles? Nossa, é verdade. Tem tantos velhos escrotos. Aquele bigodudo do cacete lá, ele tem um nome muito estranho. Caramba. O Levi? Esse maldito aí mesmo, sabe? Naquele discurso de ódio que ele fez, que ele deixou bem claro, tipo, nós somos a maioria, nós temos que reprimir essa minoria mesmo. Ele falou por quantos ali? Pelo que a gente vê na sociedade brasileira, pela maioria.
Próxima discriminação. Por religião, ideologia ou origem étnica. Existem diferentes religiões ao redor do mundo, mas o fato de que uma pessoa ou uma cultura adote uma religião não implica que todos devam adotá-la, mas sim respeitá-la. Portanto, não se pode repelir, odiar ou insultar outra pessoa por ter crenças diferentes. Ou por não ter crenças. Galera. Exatamente. O maior desrespeito, ele vem na maioria das vezes dos não religiosos, cara. Dos religiosos para com os não religiosos, cara. Na maioria das vezes, pelo que eu observo e pelo que eu tenho visto, assim, entendeu? Eu concordo com você, Renan. Vou falar de mim, né? Minha experiência nessa questão. Eu sou cristã, tenho a minha crença, mas assim, eu me dou muito melhor com pessoas que não tenham do que com pessoas ali que deveriam partilhar da mesma crença que eu, mas eu acho que eu ainda eu não sei se eu partilho da mesma crença que elas. Assim, aí o que acontece? A galera, eles querem impor de toda maneira o que eles acreditam, e não a quem não acredita em nada, mas em quem acredita em outras coisas. E eu penso assim, voltando lá no descobrimento das Américas, se não tivéssemos sido colonizados por portugueses, que religião a gente teria como majoritária no país agora? Entendeu? Então por que eles estão certos e todo o resto está errado? Se o Pedro Álvares Cabral tivesse esperado um pouquinho mais, os ingleses iam ter sido colonizando, assim, sabe? E tudo ia ser protestante. E, tipo, os Estados Unidos ia ser tudo isso aqui, sabe? Tipo isso, um pouquinho só que demorasse. Então, Martinho cara, Lutero Firme. eu penso muito nisso. Acho que não existe uma verdade absoluta, apesar de eu ter o que eu acredito, entendeu? Eu não posso pregar isso como verdade extrema, até porque isso não existe. E quando eu falo isso, as pessoas me criticam muito também. Eu já fui muito, assim, fuzilada pelo pessoal por isso, porque eu acredito. É o que eu acredito, pronto, acabou. Eu não tenho que impor isso a Débora, eu não tenho que impor isso a você, eu não tenho que impor isso a ninguém. E ninguém tem que me impor a crença deles também, cada um ali na sua bolinha, respeitando o outro. Mas enfim, esse atrito, esse desrespeito, ele ocorre tanto com quem não tem crença, quanto com quem também tem crença. Sim. Entendeu? Se o cara tem uma religião que é diferente da sua, tem um atrito enorme ali. Sim. Tem galera que não se conversa, você entendeu? Cara, eu Por conheço conta pessoas disso, assim. entendeu? E isso implica muito no assunto que a gente tá falando aqui. Você entendeu? Eu acho que é essa coisa da verdade absoluta, sabe? Sim. Vou falar pela religião que eu frequentei. Acredito que, tipo, contanto que aquilo te faça bem, Exato. é válido, entendeu? Com certeza. Independente da religião ou não religião que você tem. Exato. Eu sou ateu, né? E muito ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os ateus não são crias do demônio, sabe? Eles nem acreditam no demônio, pra começar. Cara, eu acho que... Tem que deixar isso bem vamos explicado, deixar né? claro. Satanistas não são ateus. Explicar. Explicar aqui não. Eu já sabia. Eu suspeitei desde o princípio. E tem o chaveirinho do Tamer, cara. Só podia ser satanista. Então, Ainda. é simples. Ateu significa não Deus, não tem Deus. Teu, de Deus do grego, né? E a é como se fosse diagnóstico, que vem o A antes, que tipo negando o primeiro. Então, o ateu não acredita em Deus ou deuses, né? Ele não acredita em nada disso sobrenatural. Uma pessoa me perguntou, mas por que você não acredita em Deus? Tipo, se eu fosse explicar ao longo desses 18 anos que eu sou ateu, por que eu sou ateu, demorei umas 3 horas e geralmente a pessoa não ia entender, porque a pessoa não quer entender. Porque, tipo, a pessoa que é religiosa, independente da religião que ela assim, nossa, Deus é tão bom na minha vida, tal. Como aquela pessoa não consegue viver sem isso, sabe? Daí você fala, não, tem eu outros meios de ser. Em mim, não sei o que, tal, né? Daí um religioso coerente fala, nossa, no máximo, eu acho que ele vai encontrar o caminho dele, porque ele vai continuar acreditando que Deus age naquela pessoa, porque ele acredita nisso, né? Sim. Mas daí tem o religioso babaca que fala, então ele tira a força dele mesmo, é Satã.
Satã sempre tá aí, na mídia ele tá... Daí eu tava... Tá sempre isso, espaço pra se defender. Eu tava no meu trabalho, daí chegou uma senhora, né, que era a dona da casa no qual eu tava trabalhando. Daí falou assim, nossa, você é ateu? Eu falei, nossa, a mulher é o Vegeta, né? Ela viu meu Ki, sabe? Mais de 9 mil ateu! Eu falei, nossa, eu sou ateu. Mas por que você é ateu? Ah, minha filha. Eu falei, porque eu... Falei pra acabar a conversa logo, porque eu vou ficar falando com ela. Ela começou a fazer algumas perguntas, eu fui respondendo segundo o que eu achava, né? A um momento da conversa, quando eu a questionei sobre um aspecto da Bíblia, por exemplo, né? Ela simplesmente não admitiu pensar sobre aquilo, porque simplesmente de pensar sobre aquilo, ela achou que eu já estaria pecando. Sabe? Rola muito isso, cara. Você não pode... Daí eu falo, supondo a existência de Deus mesmo e tal. Pra vocês, você acha que Deus é um cara que iria odiar a sinceridade? Não. Então, se uma pessoa, mesmo que acredite nele, está com dúvidas sobre a crença e procure por resposta, ele está sendo sincero. Se esse Deus falasse, não, você vai queimar no inferno por isso, deixa que não serve. Esse cara não serve, entendeu? Uhum. Porque toda aquela ideia de misericórdia e bondade cai. Então, tipo, tem essas pequenas coisas que a gente conversa, né? E algumas pessoas não admitem. O que aconteceu com ela depois que a gente conversou sobre isso? Ela passou a me ignorar e não fala mais comigo, entendeu? Não é a primeira. Uhum. E coitadinho, cara, não, foda-se, tá fazendo um favor, sabe? Mas, tipo, esse tipo de coisa. Eu tenho pena dessas pessoas, não por... Nossa, meu Deus, vai fazer falta, mas porque que mente pequena. De se pensar pela idade, assim, é toda uma vida, assim, é muito difícil. Sim. Mas você vê uma pessoa que mas, assim, na cidade. Nessa idade ainda é suportável, eu acho que... Agora, a galera da nossa idade, assim, mais nova, que tem várias chances de aprender, de entender. De conhecer. Cara... Assim, não que tenha que procurar um conhecimento para chegar assim ao ponto do que nós pensamos, mas assim, conhecer até mesmo para saber o que ela tá. Que nem, assim, no meu caso, eu nasci em um lar adventista, onde o meu bisavô construiu a igreja e a gente tem toda essa história aí para carregar. E eles nem procuram saber. Eles têm aquilo ali que vem com a família, mas eles não procuram conhecer, saber, sabe? É igual a minha família com a igreja católica. O tipo que assim, eles são? É aquilo ali e acabou, é aquilo ali que eles acreditam. E a partir do momento que eu comecei a questionar, que eu comecei a entender algumas coisas e que eu comecei a ter uma visão diferente... Mesmo acreditando em Deus, tem muita coisa que eu não concordo, não sigo e tamo aí. Virou um atrito imenso. Eu também. Assim que eu comecei a questionar e me impor ou não concordar com algo, eu fui convidada a me retirar da igreja, porque... Eu acho que isso vai acontecer comigo em breve. Eu fui convidada a me retirar da igreja por não concordar ou por criar uma outra visão, já que eu não tinha respostas. Então, hoje eu tenho a minha visão em relação a tudo isso e eu não mudo por não ter, entendeu? Então, por uma falha deles de conhecimento a me explicar. Porque se você vai impor algo, você tem que saber o que você tá falando. Sim. Isso é um lance complicado mesmo. E falando assim, até em nomes assim, eu também sou ateu, sabe? E falando do lance de discriminação, é triste falar isso, mas eu acho que rola mais com a galera cristã, cara. Assim, teve uma situação que eu tava discutindo com um cara cristão numa mesa num bar e tinha um cara que era budista que também tava na mesa lá. Adoro os budistas. E eu tava argumentando com o cara e o cara argumentando comigo e tal. E o cara budista ele simplesmente falou assim, ele falou, você nunca vai entender ele nunca vai entender você. Ele cristão é pura emoção. Ele falou, você, ateu, é pura lógica. Você só pensa no que é lógico. Ele falou, vocês nunca vão se entender e não adianta vocês tentar explicar um pro outro. Entendeu? O cara cristão, infelizmente, não fala mais comigo. É uma boa pessoa, mas infelizmente não fala mais comigo, evita até olhar pra mim. Mas o cara budista, sempre que eu vejo ele troca ideia de boa comigo, sabendo que eu sou ateu. Porque ele olha pra você e fala, aquilo ali é uma cria do demônio colocada no meu caminho pra você ver o teste. É verdade. É verdade. Meu, rola isso. Esses dias eu causei treta no Facebook, como de costume, porque eu compartilhei uma publicação que dizia assim, é mais fácil botar a culpa no demônio do que assumir a sua própria consciência.
É muito fácil você culpar alguém. Ainda mais um cara que todo mundo bota a culpa nele mesmo. Ele volta a dizer, ele nunca vai se defender. Ele não tem outro exemplo pequeno, bem pequenininho, pra fechar esse lance da religião, que é muito simples. Eu trabalho com um amigo. Daí ele trabalha o dia inteiro do meu lado lá, sua, tal. Daí acabo de falar, graças a Deus eu terminei meu dia. Falei, mano, você que cavucou aí, cara. Não, foi Deus que deu a força. Falei, beleza, ele acredita, beleza. Daí ele sai, vamos passar a tomar uma cervejinha. Daí ele manda 2 cervejonas geladas pro peito. No outro dia parece gripado. Ai, caramba, tá gripado, tá ruim aqui, tosse. Ai, Deus podia me ajudar a passar. Por que foi acontecer isso? Aconteceu porque você bebeu cerveja gelada com corpo quente, seu idiota, né? Daí ele vai no médico, o médico dá um remédio, ele toma um remédio. Outro dia, sarou? Graças a Deus eu sarei. Mano! Não! Deus deu a sabedoria. Tipo isso. Eles sempre vão ter a resposta. Cara, mas tem. Você já chegou no momento que não tem resposta? Que tipo assim. já. Você fala, pá! Eles olham assim, fica assim pra sua cara. Mas ninguém entende os mistérios de Deus. É essa a resposta. Olha, eu gostaria de dizer que mesmo tendo a minha crença aqui, já rolou isso comigo. Da galera chegar e questionar e falar alguma coisa. Mas isso aí é coisa que nós não temos capacidade de entender. Próxima discriminação, por diversidade funcional, ou seja, incapacitação. A incapacitação é uma deficiência física ou psicológica que atinge uma pessoa e que, com o tempo, pode afetar sua forma de interagir com a sociedade. Por esse motivo, muitas vezes as pessoas incapacitadas são socialmente excluídas. Esse tipo de barreira que a própria sociedade cria pode ter verificado no âmbito do trabalho, dos transportes públicos, da saúde e da educação. Tais obstáculos devem ser eliminados, pois todos têm o mesmo direito de viver de maneira segura, confortável e autônoma. Isso é uma prova, tipo, de como também a sociedade está errada. Como eu falei do começo, né? Porque vamos pegar uma pessoa, vamos falar de deficientes físicos, por exemplo. Alguém sem alguma parte do corpo ou com alguma deformação, não importa. Entendeu? Tanto faz se for uma mulher ou for um homem, né? Ele vai estar dentro dos padrões de beleza? Não. E nunca vai estar. Tipo, a mulher pode ser linda, por exemplo, né? Mas ela não tem um braço, por exemplo. Tipo, ela nunca vai estar na capa da revista, tipo... Não numa revista, tipo... tradicional. Que não esteja falando disso, por exemplo. Sim. Né? Então, tipo, existem essas subcastas, né? Essa ideia do que é o perfeito... O que é o ser humano perfeito que deve ser respeitado dentro da sociedade. E, infelizmente, daí acontece isso com essas pessoas que têm esse tipo de problema. Quando você vê vagas para deficiente físico, por exemplo, né, tem um grande desrespeito, galera. A grande maioria não se importa. Quando tem para vaga de emprego, entendeu? A galera fica brava porque disponibilizado algumas vagas para pessoas com deficiência. Não, sabe? Olha só o pensamento. Sim. Não tem aquele pensamento coeso de que aquela pessoa é mais um cidadão que está ali com ele vivendo em sociedade, que precisa sobreviver. Tipo, não entra nem na conta. Cara, entendeu? Esse é o tipo de conscientização que a galera não tem, que devia ter. eu vi um negócio hoje, a galera discutindo que, mas todo mundo é igual, então não precisa ter isso. Atrás desse cara tá uma bandeira assim, meritocracia, assim, balançando assim. Aí teve uma... aí eu até disse, não comentei, mas estava conversando com uma amiga minha, meritocracia só funciona em país que tem igualdade. Não é o que acontece aqui, né, meus amores? Então, se você que é normal, entre aspas, já tem uma grande dificuldade em fazer essas coisas diárias, sei lá, de conseguir um emprego, você imagina a pessoa deficiente, tanto física quanto intelectual, entendeu? Você que tá ouvindo, imagina um pai de família que precisa cuidar dos seus filhos, mas só que ele tem, sei lá, uma cicatriz na cara que deixa as pessoas incomodadas, por exemplo, né? Você acha que ele vai ter a mesma chance de conseguir um emprego, tipo de marketing, de vendedor, qualquer tipo de coisa, de uma pessoa bonitinha, rostinho quadradinho, não sei o quê? Não vai, cara. Não vai. Infelizmente. Entendeu? Por quê? Olha só que coisa pesada isso daqui. Mas não devia importar, porque vamos falar de vendedor, são as habilidades dele na venda. Sim,
mas também já tá na cultura, já tá no povo, que tipo, se você vai ser recebido por um vendedor, ele tem que estar bem apresentado, ele não pode ter tatuagem, ele tem que ser bonitinho. Não pode ter barba, Thiagão. Mas eu já trabalhei em loja, já trabalhei com vendas um tempo. E isso é muito real. E já rolou, assim, de vezes, às vezes eu não tá num bom dia, não tá muito arrumado, trabalhando, a pessoa olha pra minha cara, tipo, de cima a baixo, mas é você que vai me atender? Tipo, é muito pesado, porque eles esperam ali aquela coisinha perfeitinha e... Não, vagabunda, você não merece que eu te atenda. Não vou te atender. Falar assim. A minha vontade era, mas eu precisava trabalhar. Outro tipo de discriminação é por gênero. Embora isso possa parecer que não é um problema, indiretamente é. Esse tipo de discriminação se refere à diferença de sexo, feminino ou masculino, entre as pessoas. Tal diferença, em circunstâncias diversas, transformou-se em desigualdade social, porque tudo o que se relaciona com o sexo masculino é considerado superior à capacidade feminina. Um exemplo dessa atitude é visível no mundo do trabalho. Diferenças salariais, dificuldade de acesso a cargos de direção, conflito, lar, trabalho, etc. Tem um podcast Meninas... aí sobre feminismo? Eu recomendo a todos ouvirem. Só pra constar, as mulheres são melhores em tudo. Concordo. Não, cara, Principalmente em brigar. Não, perdemos um. Falando nisso, beijo, briguenta. É minha briguenta. Cara, não sei nem o que falar agora. Fiquei... Tem tanta coisa. A gente tem um episódio inteiro sobre isso, que é Ouça o episódio We Can Do It. Acho que você pode procurar lá. Ouvir, entender algumas coisas. Entender mais sobre isso, se aprofundar. Pra galera que concorda que mulher tem que ganhar menos, por exemplo, tem que ter menos direito que os Porque homens. engravida. Essa galerinha aí. Tipo, é sério mesmo, cara? Você questiona agora, você que tá ouvindo. Tipo, não, eu acho mesmo que a mulher aqui... Minha irmã que tá do meu lado aqui tem que ganhar menos. Ela sabe a mesma coisa que eu, mas tem que ganhar menos, porque ela é mulher. A tua mãe sério também, isso? inclusive, tá? Ela é mulher. Sua esposa. Só pra... Sua filha. Então, é sério mesmo? É isso mesmo? Tipo, uma pessoa capacitada, por ser mulher, ela não pode chegar perto da supremacia masculina e ganhar o mesmo tanto, ou ter o mesmo respeito. É isso mesmo? É sério? É só essa questão que eu quero deixar claro. Pensa aí. Eu não consigo entender isso porque, tipo... você nasceu de uma mulher, sabe? Você tá aí hoje criadinho, bonitinho... Foi por uma mulher. Foi por uma mulher. Não que não, o pai não tenha... Que, né? Não tirando a coisa do pai, porque principalmente na minha casa eu vivi muito isso. Meu pai era do pai que levantava de madrugada pra trocar fralda. Mas assim, em maior parte das vezes, cara, quem tá ali por você é a mãe. É aquela dupla, né? Mas a mãe... Não por ser mãe, mas... a mãe tem, né? Aquela partinha maior, a que carrega, aquela que põe... que não vai ser tirada, não adianta. E tem muita coisa que, querendo ou não, na sociedade, assim como tem coisas que dependem do homem, tem coisas que dependem da mulher. Então vamos todo mundo respeitar o seu espaço e tem espaço pra todo mundo pode ser feliz. Falar uma coisa em nível animal, para esses neandertais entender, né? Tipo, nós somos de uma mesma raça, a humana, né? Então, tipo, todo mundo é igual, não tem essa, tipo... Não tem que menosprezar. Eu fui num jogo de futebol que teve aqui na cidade, que veio uma juíza do Campeonato Brasileiro. Era uma mulher magnífica, bonita e tal, né? Daí, no campo, quais são as duas coisas que falavam sobre ela? Falar abertamente. Beleza. Né? O quanto ela é gostosa, essa era a palavra que era usada, né? E o quanto ela apita mal. Tipo, exatamente. Ela é uma juíza da Confederação de Juízes do Brasil. Tipo, não tem o que falar, a mulher tá lá. Não foi por beleza. É do mesmo padrão dos homens. Se ela ficasse mal, ela não estaria lá. Então, olha só que coisa ridícula, sabe? A mulher tá ali pra fazer o serviço dela, tipo, e não é isso que tá na mesa. Tá na mesa, tipo,
por ela ser mulher e mulher não entende futebol, e como as pernas delas são bonitas. Cara, isso é muito escroto. Cara, e não é só... É assim, eu acho que não só no mundo do futebol, mas em qualquer coisa. A mulher, se ela é muito boa naquilo que ela faz, ela tem que ser duplamente boa naquilo que ela faz. E mesmo assim, antes de pensarem, nossa, ela é uma mulher inteligente, ela fez tal coisa, vão olhar pra cara dela e ver se ela é bonita, antes de mais nada. Isso é pesado, triste, ridículo, mas é o que acontece. Se espera da mulher primeiro que ela seja bonita e que ela saiba se portar perante a sociedade, pra depois qualquer outra coisa. Posso complementar isso que você tá dizendo aí? Deve. Vai ser firme, hein? Tipo, existem... A maioria é isso, né? Tipo, mulher tem que saber se comportar, porque mulher minha não usa essa roupa, né? Mulher minha não fala o que eu tô falando. Mulher me respeita, né? Mulher minha é uma dama na sociedade e uma fera na cama. Na cama ela tem que ser vadia. É tipo isso, né? Vai tomar no teu cu aí, ô lazarento. É isso que eu queria falar pra você. Seu fruto. Obrigada, Thiago. Boa, Thiagão. Boa. Muito bom. Valeu. Complementando essa parte, ó, a discriminação por aparência. Os padrões culturais determinam que certos aspectos físicos são sinônimos de sucesso ou aceitação social. As pessoas são submetidas a intensas pressões para mudar suas características corporais. São incentivadas pelo desejo de imitar modelos e personagens midiáticos. Isso faz com que algumas pessoas discriminem as demais só por serem fisicamente diferentes por padrões que as primeiras consideram corretos. Teve um suicídio nessa semana aí, daquele garoto lá? Ou alguma coisa do tipo? Teve um garoto que estava sendo discriminado porque, tipo, era o mais feio da escola. Vocês viram isso? Rolou. Ele se matou? Eu não li direito, mas eu acho que sim. Então, eu também não sei. Tipo, se... Eu vi por cima. Eu dei uma lida, mas eu não entrei. Quem sabe, comenta lá na postagem lá e avisa a gente. Avisa a gente. Nos recados. Mas é a mesma coisa que a gente vem falando, né? Das outras. É a mesma ideia. Tipo, tem um padrão a ser seguido, tipo, é a mulher magrinha, bonitinha. Na Coreia é a mulher que faz cirurgia pra ter o rosto fino, né? Porque isso é padrão de beleza. Se ela não tiver isso, ela não vai conseguir um bom casamento e não sei o quê. Cara, sabe uma coisa que eu acho injusta? Você percebeu o quanto isso do padrão de beleza sempre recai mais sobre a mulher? Tipo, existe pra homem, sim, tem. Mas sempre se recai mais sobre a mulher? Isso. É muito injusto. Concordo. É uma ideia, tipo assim... O cara tá lá, barrigudo, de tanto tomar chopp, o cara, ele fede, mas... Mulher, você deu uma engordadinha, mulher. O que é isso? Tá relaxada, descuidou. O cara é um ogro, né? Tipo, e... Por quê, né? Porque essa ideia social, tipo, de que... a mulher tem que ser estar sempre dentro dos conformes, né? E o homem não. Do mesmo modo, tipo, numa visão, tipo, de algumas mulheres, por exemplo, que, tipo, se o cara não for loiro do olho verde, não entra nem no padrão de beleza. Tem assim. Ou é muito baixinho. Ela é mais baixo do que eu. Foda-se! Sabe? Realmente isso vai importar que ele é menor? Cara, mas você estava falando da questão de aparência aí do suicídio. Lembrei de uma parada que rolou quando eu tava viajando em Minas. Tinha uma mina lá, que ela ainda era graduanda e ela já era chefe do departamento de física. Mas ela não era bonita o suficiente. A mina se matou. Na faculdade. Assim, existe um alojamento lá para os alunos que moram mesmo na universidade, é tudo grátis, né? A pessoa vem de fora para estudar, então eles arrumam ali. A mina se matou na janela do apartamento onde ela morava. Porque ela não era bonita o suficiente. A menina tava, acho que no segundo ano da faculdade, era chefe do departamento de física de um laboratório. Porque alguns idiotas falavam pra ela. Sim, e ela escreveu umas coisas ela não atingiu o padrão que... Ela escreveu umas coisas na parede do quarto dela, depois acharam. Ela falando que, tipo, data tal, hoje me disseram isso. E depois abriram e a menina tava morta. Eu achei, assim, muito pesado. Estão com a mão cheia de sangue, né? Não tem o que falar. Ah, mas não sabia. Nossa, você é um idiota, eu sabia sim, você cara. É uma babaca, essa mão tá pegando sangue, né?
Eu acho que um bom pontapé aí, ó, um princípio... É no pescoço desse maldito. Assim, e ó, quero pontuar uma casa. coisa. Das malditas também. Porque tem muita mulher que faz isso com as outras mulheres. Demais. Mas... aí um pontapé de vir de casa, da educação, dos pais pesarem que a beleza não é essa. O que importa mesmo é aqui dentro, né? O que é beleza. Não essa parte física. Eu, na minha adolescência, eu sofri demais. Até estava comentando com a Gabi hoje. Nós conversamos muito disso hoje. Sobre isso que... a gente estava falando sobre beleza ali. E na minha adolescência, na minha infância, eu não era bem vista na escola por nunca ter alisado meu cabelo. Desde sempre assumi, nunca gostei de maquiagem, nunca fui a garotinha que andava na modinha. Assim, pelo contrário, eu era muito novinha usando roupas de velho, porque eu sempre gostei muito de roupas assim, mais retrô. E eu sofria demais com aquilo, mas sempre falando, assim, o meu pai sempre bateu na tecla de que a beleza é que importa é interior, não a que se monta ali. E eu pensava assim, nossa, mas eu sou tão bonita, essas meninas são tão esquisitas, assim, tipo, por que vamos seguir todo mundo muito igual? Quando eu comecei a gostar, assim, me envolver com rock, me vestir, né, naquela época, o estilo de som, né, te influencia demais. E eu não era aceitável, assim, porque o meu cabelo era roxo, mas era enrolado. Então não era aceitável, entendeu? Tinha as outras menininhas de cabelo laranja, tinha cabelo roxo, mas era liso. Rolou uma coisa, assim, isso. Em casa também foi muito assim. Meu pai também sempre foi essa pessoa, não, isso aí não tem nada a ver e tal. Tanto é que a primeira vez que eu alisei meu cabelo, eu alisei escondido dos meus pais. Eu tinha 12 anos, ninguém sabia o que eu ia fazer. E, é uma coisa que vai muito do psicológico da pessoa também. Talvez se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu nunca teria alisado meu cabelo, porque eu sempre gostei dele enrolado. Mas de tantas pessoas me falarem que aquilo não era aceitável, que não era bonito, eu fui interiorizando aquilo, fui lá, caguei no meu cabelo, agora a gente tá aqui sofrendo. Mas Tudo cara, bem. Eu digo assim, pelo menos por mim, eu sofri assim, a gente sofre uma pressão. Eu não cedi, mas assim, eu tenho muitas pessoas em volta que cederam, que você vai cedendo. Aí entra também um pouco da sua cor, entendeu? Porque você já não é aceita, aí você vai lá e vai assumir... A tua pele já não é aceita, teu cabelo não é aceito, nada em você é aceito. Não. Alguns momentos, assim, mais pra minha adolescência, já chegou até a ser colocado assim, você tem aí o seu cabelo cacheado, o seu jeito, mas aí você vai ser vista, assim, pelo seu corpo, esse jeito, como uma pessoa só pra você ficar. Você nunca vai ser uma mulher ideal, uma menina ideal pra se ter do lado, porque você não segue aquele padrão. Por que isso rola tanto com mulher negra? Independente de ter pele escura ou clara. Por que a gente só serve pra pegar? Porque as morenas são demais. Vocês homens podem explicar um pouco disso, por que não? Porque esse negócio de que a mulher negra, a maioria brasileira, né, é mais vista assim como uma coisa sexual, não pra se ter ali do lado, a mulher... para ser como esposa. Então, eu não consigo entender isso, porque isso é pensamento idiota, sabe? Eu não consigo ver isso aí mesmo. Mas vocês já chegaram a... Não, eu sei que existe muito isso mesmo. Que, tipo, não, quadril largo. Ó, vou falar o grosso mesmo, porque... Tudo bem, a sem gente... papas na língua. Tudo bem, a gente super tá tipo... Pô, eu trabalho em construção civil, então você imagina você imagina estirpo, sabe? Eu sou estranho, tipo, passa uma mulher na rua, a galera pula do telhado, você não tá imaginando. Tiagão, com todo respeito, mas é que a profissão. Daí, tipo, eu vou... Nossa, cara, é muito... Tem uma arquiteta, né? Linda, muito bonita. Quando eles sabem que ela está indo na obra... O nego corre pra lavar a barba, sabe? A gente trabalha numa construção que tem mais de 2 andares, né? E eu fico no andar de baixo, no primeiro, arrumando as coisas, preparando e tal, né? E todo mundo fica pra cima. Quando a arquiteta bota o pé lá, todo mundo arranja o que fazer lá embaixo. É impressionante. Sabe? É impressionante. Então, tipo, essa ideia do homem, tipo, a gente caracteriza, porque, tipo assim, tem um... Vamos falar o nome do Bolsonaro, né? O Bolsonaro mandou aquela uma lá que o filho dele é bem educado, ele nunca se casaria com uma negra, por exemplo, né?
ataque, cara. Essa ideia de mulher negra... Sorte das negras, né? Sorte das negras, nós não queremos. A linguagem popular. As negras é forte, sabe? Umas negona forte. Essa é a ideia. Tá falando do corpo, da beleza, sabe? Mas, tipo, pra casar, colocar uma aliança no dedo. Quando eu falo casar, tipo, tô falando de juntar. Às vezes, do tipo da pessoa, essa ideia de comunhão é outra, não importa, né? Não, tem que ser a branquinha, bonitinha, que vai ter filhos com cabelos lisinhos, que a vovó vai passar a mão lisinha no cabelo do filho, sabe? Eu acho que isso vem, né, descende do que aconteceu na época da escravidão mesmo, né? Porque as negras, além de escravas, elas serviam pra isso, prazer, entendeu? Porque era muito comum um senhorzinho, né, transar com as negras, né? Mas se uma branca transa com negra, ela é morta. Sim. Sabe? Então eu acho que isso tá na nossa história, no nosso sangue e infelizmente, né, na cabeça de muitos ainda continua esse tipo de pensamento ridículo, né? Infelizmente, eu assim, meu ver, tá difícil, vai demorar muito pra se acabar isso, porque ainda se vê muita família que, temos aí o Bolsonaro, que se prega, né, que não, as negras nunca vão ser as mulheres ideais. Mas acredito, assim, que vem muito da mídia. Tudo que você vê são a galera branquinha que tá lá, e cabelo liso. E a mulher negra sendo sexualizada extremamente. Não que as brancas não sejam, mas... Eu já vi numa conversa de padaria, duas velhas conversando. Não sei que novela que é, não assisto novela, né? Daí, mas tem uma personagem negra, né? Que tem uma certa... Eu acho que até a Thaís Araújo, eu acho, na verdade. Que era protagonista. É a Érica... Não sei, sei que ela é maravilhosa. Dela, mas é a Érica. Você tá gostando daquela novela? Não tô gostando muito não, aquela neguinha, não sei o que. Nossa, velho, eu queria enfiar esse pão... Nossa, vou ficar quieto. Não, mas eu vou explicar rapidinho o porquê do contexto. Essa negrinha da novela era empregada da família, ela se muda, tem um apoio pra estudar, ela vira juíza, e aí ela volta na novela, tipo, rainha da porra toda, e ninguém aceita porque ela é negra. Novela ou... Nem as pessoas ou realidade, que assistem né? a novela estão aceitando, né? Vocês acham que a única saída é a educação? Pra mim sempre é a educação. Eu tô com o Thiagão. Eu também concordo que... Ressaltando mais uma vez esse conceito de educação, né? Não só escolar, educação é... familiar, dentro de casa. É tudo que forma a base para uma pessoa poder viver em sociedade e respeitar o próximo. Que é muito ridículo você se pensar que, tipo, que todos os problemas acontecem porque as pessoas estão julgando outra pessoa, sabe? Isso é uma coisa muito ridícula. Eu não tenho que me importar. Eu preciso de um serviço, sei lá, eu vou no médico. Eu não tenho que me preocupar qual é a cor do médico, se ele é uma mulher, se ele não é, se ele não tem uma mão ou não tem. Eu tenho que me preocupar com o conhecimento que ele tem para poder me ajudar. Exatamente. É simples. Ele vai prestar um serviço que vai me ajudar, entendeu? É sério, você é racista, você é homofóbico, se você tiver pressa a morrer, você não vai aceitar a ajuda de um médico negro ou gay? É isso mesmo? Sabe, não pode ser. Porque eu quero que você morra se for. Pode morrer, entendeu? É simples assim. Eu acho isso. Então, né, galera, colocar esse negócio pros religiosos, para não religiosos. Pros religiosos, aquele tal amor ao próximo, né, que é uma intenção ótima. E os que não são, né, explicar aí o que é igualdade, o respeito entre todos. É sempre bom, né? É porque a maioria das galera não quer acreditar, né? Porque já fizeram testes, já aconteceu, falando de homossexuais no caso. Já crianças já foram educadas por casais gays e já foi mais que provado que não, você não vira gay porque você foi influenciado a ser gay, não existe isso. Mas não importa o quanto isso já foi batido há muito tempo, vai ter aqueles que vai ficar batendo naquela tecla porque eles não querem acreditar nisso. Então enquanto tipo, a sociedade não lutar contra e não querer acreditar, tipo, vai continuar assim. E eu acho que a educação, que é a chave da pergunta, né, que vai mudar isso.
Eu tô com vocês nessa questão. Acho que só... Eu sou dessas que acredita que só a educação... O ponto que chegaram as coisas... Só a educação, sabe? Nós e o Aristóteles, né? Aristóteles também. Só... Porque se tiver o conhecimento, não existe maldade. Olha só que coisa bonita. Olha só. Pena que eu... mas é bonito. Não, cara, mas assim, é real isso. A gente fala, mas... Meu, você coloca 2 crianças, uma negra e uma branca, pra brincarem juntas, elas não vão ver a diferença naquilo. Até vi uma reportagem também que um menininho negro raspou o cabelo, né? Aí ele tinha um amiguinho branco no colégio, ele foi lá e raspou o cabelo e falou pra professora que eles estavam iguais, porque eles tinham cortado o cabelo. Então, pra eles, ali, entende? É a maneira que as crianças são educadas. Não só, às vezes a família ali não tem essa coisa do preconceito, da discriminação, mas a sociedade tem. Uma hora ou outra ela vai ter acesso àquilo. Então, a partir do momento que a gente começar a reeducar essas crianças de uma maneira na sociedade, em casa, na escola, talvez o mundo volte a dar certo. Se um dia deu, né? E se você racista olhar pro negro e falar, nossa, eu sou diferente, ele fala, é verdade, você tem menos melanina, ele tem mais resistência ao sol, chupa. Estamos aqui numa maioria negra. Se a nossa melanina te incomoda, eu lamento. Bom, então acho que é isso. Tem muito mais pauta, mas acho que para não ficar muito longo, a gente pode fazer uma continuação também, qualquer dia desse. Legal? Deixando aí o lembrete. A gente pode falar precisamente do reflexo do racismo na periferia brasileira. Nossa, eu acho que seria... Eu acho sensacional. O Thiagão que tá se especializando na área agora. É educação de quilombola. Isso aí, mano. Nossa, cara. Ó, palmas pro Thiagão novamente. Desculpa aí, né? Thiagão, cara foda, né? Sou seu fã, Thiagão. Eu sou meio fudido mesmo, obrigado. É isso aí então, galera. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Tchau. Falou.